Bom dia, irmãos. É um prazer, é uma alegria estarmos mais uma manhã juntos, né? Não só cantando, celebrando esse louvor a Deus, mas também podendo estudar, aprender um pouco da sua palavra. Há mais ou menos 4.000 anos atrás, Deus resolveu formar uma nação. Chamou um homem, Abraão, e prometeu para esse homem que de toda a sua descendência, Deus iria formar uma nação, formar um povo que ainda não existia sobre a terra. De que povo que eu estou falando? De que nação é essa? Nação de Israel, os hebreus, os judeus. Então, e Deus fez uma aliança então com Abraão e mais tarde fez uma aliança com esse povo, com essa nação que surgiu desse único homem. E Deus deu duas bênçãos que serviu como símbolo máximo da aliança que Deus tinha feito com esse povo. O primeiro símbolo, a primeira bênção que Deus deu para a nação de Israel foi a circuncisão. A circuncisão era uma marca física de que esse povo pertencia a Deus. Todo judeu, no 8º dia, levava o seu filho num templo ou junto de um sacerdote e praticava a circuncisão, fazendo que agora essa marca física simbolizava essa aliança de Deus com esse povo. Uma segunda bênção que Deus deu, que simbolizava esse relacionamento de Deus com o povo de Israel, era a lei. Eles receberam várias leis que eles tinham que obedecer ao longo do ano. E entre essas leis, as mais famosas eram os 10 mandamentos, né? Não matarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não terá outros deuses diante de mim. Então, a circuncisão e a lei serviram de bênção e de sinal dessa aliança de Deus com Israel. E a pergunta mais importante que eu gostaria de fazer em relação a tudo isso que eu falei é: qual foi o objetivo, qual foi o porquê de Deus ter criado a nação de Israel? Será que Deus não estava nem aí para o resto do mundo e falou: eu vou criar esse povo aqui, vou me relacionar com ele, o resto que se exploda? Às vezes a gente tem essa impressão, né? Que Deus criou a nação de Israel e Deus se relacionava com Israel e não estava nem aí para o resto do mundo. Mas não é isso que vemos na Bíblia. O que nós vemos na Bíblia é que Deus criou a nação de Israel para que nesse relacionamento entre o povo de Deus com Deus, eles pudessem ser luz para as demais nações que estavam nas trevas. Que eles pudessem ser usados por Deus para atrair as pessoas das outras nações que estavam diante de Deus para seguirem a Deus. Deus queria que todo mundo olhando para a nação de Israel e vendo um bom relacionamento desse povo com Deus, pensasse: eu quero seguir esse Deus também. Eu quero me relacionar com Deus como esse povo se relaciona. Então, Deus criou Israel, fez a circuncisão, deu a lei, mas Israel conseguiu cumprir a missão, o objetivo de ser luz para as outras nações? Israel conseguiu cumprir esse objetivo? Infelizmente não. Infelizmente Israel não conseguiu ser aquilo para qual eles foram criados. O texto que o nosso irmão Dene leu em Romanos capítulo 2, versículos 17 em diante,
mostra um pouco desse fracasso que os judeus tiveram diante da missão que foi dada a eles. Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês nesta manhã é o cuidado para não transformarmos uma bênção de Deus num falso refúgio. Cuidado para não transformarmos uma bênção de Deus num falso refúgio. Versículo 17, Romanos, capítulo 2, versículo 17, a palavra de Deus nos diz: ora, você que leva o nome de judeu, apoia-se na lei e orgulha-se em Deus. A Bíblia fala que os judeus se orgulhavam de terem a lei de Deus, de conhecerem a palavra de Deus, de conhecerem as coisas que Deus considerava certo e errado. Os judeus se orgulhavam de ter a lei de Deus. Mas o restante do capítulo 2 vai mostrar um problema que os judeus não estavam obedecendo a lei que eles conheciam. Eles sabiam o que era certo e o que era errado, porém não faziam o certo e sim o errado. E o texto vai falar que os judeus estavam fazendo isso porque eles estavam usando a lei como um falso refúgio. Eles achavam que o simples fato de eles conhecerem a lei não dava a eles a obrigação de obedecer essa lei que eles conheciam. Você já viu uma pessoa que vai chegar num tribunal para ser julgada, sabendo que ela errou, sabendo que ela está condenada, e ela leva o que a justiça chama de habeas corpus preventivo? Ela leva um documento que no final da audiência, quando declararem que ela está errada, ela vai usar aquilo para falar: mas eu posso sair livre daqui e não ir para a prisão, porque eu tenho esse habeas corpus aqui. Os judeus estavam usando a lei como isso, como um falso escudo. Olha, eu tenho a lei, então eu conheço a lei, eu conheço a Deus, eu me relaciono com Deus, e isso basta. Eles achavam que tinham um habeas corpus para viver em pecado. Eles tinham um habeas corpus para fazer o que eles quisessem, sem necessariamente obedecerem à lei de Deus. A lei não estava servindo como bênção, mas como um falso refúgio. E a segunda coisa que os judeus receberam como bênção era a circuncisão. Mas a mesma circuncisão, assim como a lei, estava servindo para os judeus também como um falso refúgio. Eles achavam que o simples fato de eles serem circuncidados não os obrigava a obedecer a Deus. Acompanhem comigo ainda no capítulo 2 de Romanos, versículo 21. Romanos 2, 21. Então, você que ensina aos outros, não ensina a si mesmo? Você que prega contra o furto, furta? Você que diz que não deve adulterar, adultera? Você que detesta os ídolos, rouba-lhe os templos? Você que se orgulha da lei, desonra a Deus, desobedecendo a lei. A lei não podia servir como um falso escudo. Não adiantava conhecer a vontade de Deus e não praticá-la. E no versículo 25, o texto ainda diz, Romanos 2, 25, a circuncisão tem valor se você obedecer à lei. Mas se você desobedece à lei,
a sua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, eles achavam que o simples fato de eles serem filhos de Abraão, pessoas circuncidadas, dava a carta branca para eles viverem em desobediência à vontade de Deus, pelo simples fato de serem descendentes de Abraão. A Bíblia fala para você e para mim que o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em suas veias, mas aquele que tem a fé de Abraão em Deus, na sua vida. Aquele que ama a Deus como Abraão amava. Aquele que obedece a Deus como Abraão obedecia. Aquele que depende de Deus como Abraão dependia. Aquele que confia em Deus como Abraão confiava. E o verdadeiro refúgio que você e eu podemos ter é a certeza de perdão de pecados pelo sangue de Jesus derramado na cruz por mim e por você. O único refúgio verdadeiro que temos em Deus é o fato de Jesus ter nos dado o perdão de pecados. Mas isso não nos isenta de, uma vez recebido o perdão dos pecados, viver em perseverança no caminho de Deus. Viver em obediência à vontade desse Deus. Você tem a palavra de Deus em suas mãos? Você tem uma Bíblia aí com você? Ou talvez no seu celular? O fato de você ter uma Bíblia não quer dizer que você a obedece. O fato de eu conhecer a Bíblia não me isenta da responsabilidade de obedecer às Escrituras. Cuidado, irmãos, para que não façamos das bênçãos que Deus nos deu um falso refúgio. Quais são alguns falsos refúgios que você e eu podemos ter nas nossas vidas cristãs? Talvez o fato de sermos batizados pode nos dar a falsa segurança que eu não tenho o compromisso de me envolver com a obra de Deus. Talvez o fato de eu pertencer a algum ministério na igreja pode me dar a falsa segurança que o fato de eu estar servindo na igreja de Deus não faz com que eu tenha que viver uma vida correta diante de Deus. Talvez o fato de eu ter a segurança de que a igreja de Cristo tem a doutrina verdadeira, tenha o conhecimento correto da palavra de Deus, faz com que eu faça desse prédio, dessa reunião, desse culto, um falso refúgio, no qual eu não tenho compromisso nenhum pessoal de buscar a Deus no meu dia a dia, ao longo da semana, porque domingo eu participei da ceia e da oferta. Os judeus estavam transformando as bênçãos de Deus num escudo que não os protegia de serem condenados ao inferno, porque eles estavam vivendo em desobediência a Deus. Tudo o que eles faziam era apenas externo. Não adianta você conhecer a palavra de Deus se essa palavra não transforma a sua vida. Não adianta você conhecer de cor e sorteado textos da palavra de Deus se esses textos não transformam você num pai melhor, num marido melhor, num servo melhor, num cidadão melhor. Não adianta você conhecer a teologia das Escrituras se o Espírito Santo não está trabalhando dentro de mim
dentro de você, causando uma transformação de dentro para fora. Romanos capítulo 2, versículo 18, Paulo, escrevendo aos Romanos, continua falando, Romanos 2,18, você conhece a vontade de Deus e aprova o que é superior, porque é instruído pela lei. Estás convencido de que é guia dos cegos, guia de cego, luz para o que estão nas trevas, instrutor de insensatos, mestre de crianças, porque tem a lei, ou tem na lei, a expressão do conhecimento e da verdade. Porém, versículo 24 fala, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. O conhecimento que os judeus tinham de Deus era apenas intelectual. Estava apenas na mente, mas não estava nas ações e no procedimento. Olha para Jesus se relacionando com as pessoas. Jesus nunca fez um pecador se sentir mais pecador do que ele era. Nunca alguém chegou diante de Jesus e disse que era indigno de salvação, era indigno de servir a Deus por causa dos seus pecados, e Jesus fez com que esse pecador se sentisse mais pecador ainda. Toda vez que alguém se quebrantou diante de Jesus, Jesus acolheu. Jesus recebeu para junto de si. Quando você vê Jesus chamando alguém de hipócrita, quando você vê Jesus chamando alguém de uma forma dura, foi com quem que ele fez isso? Com os mestres da lei, com os fariseus, com os líderes religiosos, que se achavam melhores do que o povo comum. Toda vez que Jesus repreendeu alguém, ele não repreendeu alguém que estava se reconhecendo pecador, mas estava agindo com arrogância e soberba, achando que o simples fato de ele conhecer a palavra de Deus, de ele ser fariseu, de ele ser judeu, fazia dele melhor do que o povo comum. Irmãos, o que a palavra de Deus está dizendo nesta manhã para você e para mim? Cuidado com os falsos refúgios. Você e eu não somos melhores do que ninguém, porque conhecemos a palavra de Deus. Você e eu não somos superiores a ninguém, porque somos membros da Igreja de Cristo. Você e eu não temos o direito de apontar a falha do próximo para esconder as nossas. Você e eu não somos melhor do que ninguém, porque somos pecadores salvos pela graça de Jesus. Você e eu não podemos nos esconder atrás dos falsos refúgios, como se isso não nos levasse a viver uma vida de santidade e de humildade. O maior problema que Jesus enfrentou com os fariseus, com os saduceus, com os mestres da lei, é porque eles não estavam usando a palavra de Deus para levar as pessoas a seguirem a Deus. Eles estavam querendo usar a palavra de Deus para fazer das pessoas seguidores deles mesmos. Eles se achavam os donos da verdade, do conhecimento, e eles não queriam transformar as pessoas em discípulos de Jesus. Queriam transformar as pessoas em discípulos de fariseus, de saduceus, de escribas, de mestres da lei. Cuidado, você tem usado a palavra de Deus para quê? Eu tenho usado a palavra de Deus para quê?
para levar as pessoas a serem verdadeiros discípulos de Jesus? Ou eu tenho usado a palavra de Deus para fazer as pessoas seguirem as minhas ideias, as minhas concepções do que é certo e do que é errado? Você tem usado a palavra de Deus para fazer com que as pessoas se tornem o quê? Discípulos de Jesus ou membros de uma igreja? Jesus não chamou ninguém para ser membro de igreja. Jesus chamou as pessoas para serem discípulas dele, adoradores de Deus. A igreja é uma consequência desse chamado. A igreja é um instrumento que Jesus usou para nos reunirmos e adorarmos a Deus e nos fortalecermos uns aos outros. Jesus disse: ide e fazei discípulos, não ide e fazei membros de igreja. Portanto, quais são as ideias que estamos defendendo para as pessoas lá fora? As ideias de Jesus, a humildade de Jesus, a transformação do Espírito Santo? Ou as minhas ideias, como o dono da verdade determina o que é certo, o que é errado? Quantas vezes Jesus bateu de frente com os fariseus, não porque Jesus estava desobedecendo a Bíblia, porque Jesus estava desobedecendo as tradições que eles, fariseus, inventaram, as ideias que eles inventaram do que é certo e o que é errado. A Bíblia falava: guarde o sábado. Os fariseus determinaram 30 e poucas regras de que era guardar o sábado. E quando Jesus não fazia algo da forma que eles achavam que estava certo, eles condenavam Jesus. Irmãos, vamos usar as bênçãos que Deus nos deu, a palavra dele, a igreja dele, os ministérios da igreja, tudo que temos em nossas mãos, para transformarem as pessoas em verdadeiros discípulos de Jesus, e não em nossos seguidores, não em pessoas que concordam com tudo que pensamos, com tudo que determinamos que é certo ou errado. E dessa maneira, Deus vai ser louvado e não um prédio, não uma ideia, não pessoas. Que o Senhor nos abençoe, para que ao longo dessa semana possamos refletir se não estamos usando as bênçãos de Deus como um falso refúgio, como um escudo que não nos leva a nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, mas simplesmente religiosos.